Olá, bem-vindo mais uma vez. Welcome everyone. I'm glad you're here. Então, está contente que estejam aqui. So, it is weird for me. I'm in this weird place Ele está neste lugar assim meio estranho, because I feel like I can speak pretty good Portuguese most times. porque sente que pode falar na maior parte das vezes bem português. You know, if you want to talk about football, I'm there. Sabe, se quiserem falar de futebol, ele está aí. You want to talk about movies, I got you. Se quiserem falar de filmes também. You want to talk in a small group about the Bible? Perfeito. Querem falar num pequeno grupo sobre a Bíblia, perfeito. Yeah. But I find it still hard to pray in Portuguese. Mas continuo a achar difícil orar em português. I was praying Nuno, who's not here, and Rafael on Tuesday, Na terça-feira estava a orar com o Nuno e com o Rafael and I wanted to pray in Portuguese, e queria muito orar em português and I did. e fez. But there was a time or two Mas houve uma vez ou outra when I thought, "Ooh, I don't know if I said that right." que ele pensou, não sei se disse isto correto. Rafael's laughing at me right now. O Rafael está a rir-se neste momento dele. It was strange. Foi Yeah. estranho, diz ele. And I find the same thing with preaching. E então é a mesma coisa a pregar. And maybe it's because for me, I don't really read my sermons. Talvez seja porque para ele normalmente ele não lê as suas pregações. I kind of have one eye and ear on you, Tem normalmente um olho em vocês and then one eye and ear on the Father, e um olho no Pai. saying, "Okay, Lord, what's happening?" Ok, Senhor, o que é que está a acontecer? So it's a process of learning É um for me. processo de aprendizagem para ele. And so I will preach in English today, Então hoje vai pregar em inglês, but you can speak Portuguese to me. mas podem falar português com ele, tá bem? Okay? Woo-hoo. Yeah. All right. So I am learning Portuguese, Então está a aprender português and I have made many mistakes. e então cometeu muitos erros. One time I mixed up the word "ceia." Uma vez, sorry, uma vez, He knows the story. uma vez enganou-se na palavra ceia With the word "seu," com a palavra seio, which in English is like bosom. que em inglês bosom. Bosom. That's a nice way to say it. So I was trying to say the Lord's Supper, Ele estava a tentar dizer a ceia do Senhor, and instead I said the Lord's boob. então em vez disso disse a mama do Senhor. I don't dare say the word battery in Portuguese. Eu não me atrevo a dizer a palavra pilha. I don't dare say that Eu word. não me atrevo a dizer essa I palavra. have tried, Ele tentou and it comes out the wrong way. e vem sempre da forma errada. So for those that don't speak Portuguese, the word Então para aqueles que não falam português, a palavra pilha, is how do I say this politely in English? como é que eu posso dizer isto de forma educada em inglês? I don't think there is a polite way to say this in English. Mas não há uma forma educada de dizer isto em inglês. So I don't dare say the word Por isso não me atrevo a dizer a palavra pilha. battery in Portuguese. Em I've tried. português. It has not turned out well. Tentou, mas não correu bem. I tried to say the word pile once in Portuguese. Tentou dizer uma vez a palavra pilha, I don't say that word either in Portuguese right now. mas também não diz. Sometimes I'll be speaking Portuguese, and then I'll just drop in an English word. Às vezes está a falar em português e simplesmente deixa cair uma palavra em inglês. So I'll just be a data English. Então fala em português e depois inglês. I did this almost a year ago, Então há um ano atrás, mais ou menos, and Sergio started laughing at me. o Sérgio começou-se a rir dele. O Sérgio. And then my daughter, who came back for Christmas, E depois a filha dele que veio para passar o Natal. she goes, "Do you remember that time Sergio laughed at you?" Tu lembras daquela altura que o Sérgio se riu de ti? So I'm in this weird zone, right? Está nesta zona estranha, certo? Where I'm there, Em que está lá, but I'm not there. não está propriamente lá. Like a few weeks ago, I got a flat tire on my car.
há umas semanas atrás teve um pneu furado. Furado. I didn't know this word. Ele não conhecia esta palavra. So I had to describe it. I had a tire without air. Então ele teve que descrever que tinha um pneu sem ar. Yeah. And they're like, huh? E eles, What's como? And I was like, I need the comboio, the truck, to levantar meus carros. Ele disse, eu preciso do reboque para, reboque Tow truck. para rebocar o meu carro. So it's like, ooh, I'm doing good. And then all of a sudden, bleh, I fall over. Então ele começou, ele fez isso, então eu estava aí bem e caiu. It's like my shoelaces are untied. É como os cordões não estão apertados. Cordões, an other word. See, I did it right there. Outra palavra. Atacadores também. I said this. I was like, I got to practice this one. Acatadores. Ele disse, tem que praticar este shoeless. And then I was talking to Jessica. Então depois estava a falar com a Jéssica. She goes, corta. Corta? Corta? Qual é a palavra? Cordões. Sim. Cordões. See? So, it's hard sometimes. Às vezes é muito difícil. Some of you have learned another language and you understand. Alguns de vocês já aprenderam outras línguas e entendem. You understand the moments when you're like, yes, I got it. Vocês entendem os momentos em que vocês dizem, sim, consegui. And then the other moments where people just laugh at you. E outros momentos em que as pessoas simplesmente se riem de vocês. You're like, okay, I don't know what's happening. E nós dizemos, ok, não sei o que aconteceu. And it's not just with learning another language. E não é só sobre como aprender uma nova língua. We get married, Nós casamos and then all of a sudden we have a spouse, e de repente temos uma esposa, and things are going along well, as coisas estão a ir bem, but then you don't know what to do in a certain situation. mas não sabes o que fazer em determinada circunstância. You're like, it was going so well. What happened? E dizemos, estava aí tão bem, o que é que aconteceu? Or you're at work and you got this new project and you're doing so well. Então estás no trabalho, tens um determinado projeto e está a ir tão bem, And then you hit an area and you just kind of fail. e depois bates numa área que simplesmente falhas. Or someone asks you a question you never thought of before. Ou alguém te faz uma questão que tu nunca tinhas pensado nisso antes. I don't know the answer to that. E tu dizes, eu não sei a resposta a isso. So all of us are kind of in this space where we're there, but we're not there yet. Todas estas coisas estão naquele espaço que nós estamos lá, mas não estamos propriamente lá. As parents, Como pais, I am a much better parent now to them ele está a dizer que é agora muito melhor pai para elas, agora, as opposed to my older two children. do que comparativamente com os outros dois filhos do Luke mais velhos. I hope Shayna's not here, Ele espera, a Shanna não está aqui. but I hope I'm a better husband than I used to be. Ele está a dizer, eu espero ser um melhor marido agora do que o que era. She's a much better wife Ela é uma mulher muito melhor than she was. do Yeah? que era. All of us have those areas that we're growing in. Todos nós temos essas áreas em que estamos a crescer. And so last week we talked about a spiritual word for this. Então, a semana passada falamos sobre uma palavra espiritual para isto. And we talked about the spiritual process of growing. Então, falamos sobre o processo espiritual de crescimento. The word is, in English, sanctification. A palavra é santificação. So the idea of becoming more and more like Jesus. É a ideia de ficar mais e mais igual a Jesus. But sanctification isn't just a process. Mas santificação não é só um processo, It's a truth for us. é uma verdade para nós. It's a truth that defines who we are as believers. É uma verdade que nos define como crentes. And so we're going to look at Romans, starting at Romans chapter 6. Então vamos olhar a Romanos, começando em Romanos capítulo 6, We're going to go into Romans chapter 7. que vamos até Romanos capítulo 7. And sometimes you love the Lord. We love the Lord. Às vezes nós amamos o Senhor, But we don't always know how to stop living in sin. mas simplesmente não sabemos como parar de viver em pecado. And so today we are going to look at Então hoje nós vamos olhar
some truths here. Algumas verdades aqui. The first one is in 1 John 1:8, and I have it up there on the screen. A primeira é em 1 João 1:8. It says this in Portuguese. If you're following along in English, John 1:8, 1 John 1:8. But in Portuguese it says, Que diz isto em português: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios e faltamos à verdade. so if we say we're not sinners, Então, se nós dissermos que não somos pecadores, we're deceiving ourselves. estamos-nos a enganar a nós próprios. And the truth isn't in us. E a verdade não está em nós. He's writing this letter to Christians. E ele está a escrever esta carta a cristãos. So one of the realities is that we still sin. Uma das realidades é que nós continuamos a pecar, And that's annoying. e isso é irritante, It's terrible. é terrível, Because we love the Lord porque nós amamos o Senhor, and we want to do what He wants us to do. mas queremos fazer aquilo que Ele diz que nós devemos fazer, But we don't always do it. mas nem sempre fazemos. In 1 Peter 1:14 through 16, Em 1 Pedro 1, 14 a 18, it says this. diz o seguinte: como filhos obedientes a Deus, não sigam aqueles vícios de outrora, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem. Assim como Deus que vos chamou é santo, pois a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. So we have sin that still happens in our life, Nós temos pecado que ainda vai acontecendo de vez em quando na nossa vida, but at the same time we're called to be holy. mas ao mesmo tempo nós somos chamados para ser santos. We're in a place, but we're not in a place. Nós right? estamos num lugar, mas não estamos propriamente nesse lugar. We're learning a language, but we don't have a full grasp of the language. Estamos a aprender uma determinada linguagem, mas não dominamos na totalidade essa linguagem. So how can we do this? Então, como é que nós podemos fazer isso? Como podemos fazer isso? How can we do that? Yeah. So, Paul shares with us, Então, Paulo partilha conosco, he shares with us kind of three truths in this passage. partilha conosco nesta passagem três verdades. And the first truth is that we are dead to sin. E a primeira verdade é que nós estamos mortos para o pecado. So Romans 6, 1 through 4, and Romanos 6 to 6, 7, 1 a 4 e small, but depois 6 a 7. it says this. Diz assim: que diremos então? Vamos continuar a viver no pecado para mais se manifestar a graça de Deus? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos viver ainda em pecado? Não sabem que todos nós, os que fomos batizados, para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte. Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte da sua morte. Sabemos que aquilo que nós éramos antes morreu com Cristo na cruz para ser destruído o que em nós havia de mal e para nós sermos mais escravos, e para não sermos mais escravos do pecado. Versículo 7: aquele que morreu está livre de pecado. You have died to sin. Amen. Tu morreste para o pecado, amém? And now just the consequences, the judgment of sin, Então agora as consequências, o julgamento do pecado. but you've been crucified, you've died to the power of sin. Então Cristo foi crucificado para eliminar o poder do pecado. So we shouldn't continue to live in something that we're dead in. Por isso não deveríamos continuar a viver para algo que estamos mortos. Some of us think that sin still controls us. Alguns de nós continuam a pensar que o pecado nos controla. If you have been baptized with Jesus figuratively, I'll talk about that in a second, Se foste batizado com Jesus, ou seja, de forma figurativa, then you have been joined with him então foste unido com Ele, in his death. foste unido com Ele na sua morte. The Bible says that life or death came through one person, Adam, Então diz que então a morte veio através de uma pessoa, but life has come through another person, Jesus. mas a vida veio através de uma pessoa também, Jesus. The old you has died O velho eu morreu on the cross with Jesus. na cruz com Jesus. The cross is not good therapy. A cruz não é uma boa terapia.
The cross is not a good idea to think about. A cruz não é uma boa ideia para pensar sobre. It's not a tool to change your life. Não é uma ferramenta para mudar a tua vida. It only has one purpose: Só tem um único propósito. to kill. What? To kill. Matar. That's the only purpose of a cross. É o único propósito da cruz. They didn't put criminals on the cross and then take them down. Colocam criminosos na cruz e abatem-nos. Did you learn your lesson? Aprendeste a tua lição? No, they hung them there until they died. Não, ou seja, eles penduram-nos lá até as pessoas morrerem. It's not some new way of thinking the cross. Não é uma nova forma de pensar a cruz. It has one purpose: Tem um propósito: to kill. matar. Whatever gets put on the cross dies. O que seja colocado na cruz morre. And when Christ got put on that cross, E quando Cristo foi colocado naquela cruz, he died on our behalf. Ele morreu em nosso nome, And so the old self that is us, para que o nosso velho eu, Paul says the sinful flesh, porque a carne pecaminosa, or the that's a carn or corpu, some versions say body, some say flesh, ok, carne, outras versões dizem corpo, that died on the cross. isso morreu na cruz, It no longer lives. não mais vive. Lots of times I'll talk of my testimony using the cross as the focal point. Muitas das vezes o Luke partilhou o seu testemunho usando a cruz como o ponto focal. So before the cross, Antes da cruz, I'll talk about my life and how I had sin and how I didn't know right from wrong. fala da sua vida, como ele tinha pecado, não conhecia o bem e o mal. And then I'll talk about my life after the cross. Então fala da sua vida depois da cruz. The joy, the peace, the understanding I gained. A alegria, a paz e o entendimento de identidade. The cross is a moment that changes everything for you. A cruz é um momento em que muda tudo para ti. Now some of you have not submitted your life to Jesus. Alguns de vocês não renderam a vossa vida a Jesus. And this truth of being dead to sin is not true for you. E esta verdade de estar morto para o pecado não é para ti. You can receive the gift that Jesus has given us E tu podes receber esse dom que Jesus nos deu, by accepting him as your Lord and Savior. aceitando-o como Senhor e Salvador. And in that moment you die to sin. E nesse momento tu morres para o pecado. The old self is dead. O velho eu está morto. Some of you have done that. Amen. Alguns de vocês já fizeram isso, amém? A.B. Simpson talks about sanctification like this. And I have the quote up here and then I'll read it in English. A.B. Simpson fala da santificação da seguinte forma: Yeah, here we go. a santificação não é o aperfeiçoamento do eu, mas o deslocamento do eu e a sua substituição pela nova vida divina, sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. A velha natureza é posta de lado, nada de bom se espera dela, pois está morta. So in English it reads, sanctification is not the improvement of self, but the displacement of self. And its replacement with the new supernatural divine life of Lord Jesus Christ. The old nature is set aside. Nothing good is expected from him, for he is dead. You have died to your sins. Amen. Amém? But that's not where it ends. You're Mas- dead. Yes. Mas isso não é onde termina. Estás morto, sim, But we're also alive in Christ. mas também estamos vivos em Cristo. So Romans 6, 8 through 11 Então Romanos 6, 8 até 11 says this. diz o seguinte: se nós morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, por ter passado da morte à vida, já não morrerá. A morte nunca mais terá poder sobre Ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado uma vez para sempre, e a vida nova que recebeu é a vida para Deus. Do mesmo modo, considerem-se também como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em união com Cristo Jesus.
the Christian faith is not about emptiness, A fé cristã não é sobre vazio, but about fullness. mas sobre ser cheio. It's not about what we lack, Não é sobre o que nos falta, but it's about an excess. mas é sobre excesso. The Christian faith is not defined by what is missing, A fé cristã não é definida pelo que falta, but it's defined by the overflowingness. mas é definida sobre o superabundar. And that's what this is. So we died to our sins. E é isso que diz aqui, que nós morremos para os nossos pecados. But just like Jesus didn't stay in the tomb, Mas como Jesus também não permaneceu na tumba, you didn't stay in the tomb. tu também não permaneces na tumba. We sang that this morning. Nós dissemos isto esta manhã. We fled the tomb. Nós fugimos da tumba. Yes, amen. Amém? And that life that we have is a life in Christ. E essa vida que nós temos é uma vida em Cristo. The life you live is not your own. A vida que nós vivemos não é mais a nossa vida, It is Christ living in you. é Cristo a viver em ti. And so because of this, Então, por causa disto, we have his power nós and temos o seu poder, his strength a sua força and his ability e a sua habilidade to live a life free of sin. para viver uma vida livre de pecado. Because it's not us that's living. Porque não somos nós a viver, It's himself that's living é Ele mesmo a viver. in us. Em nós. In 2 Corinthians Em 2 Coríntios, chapter 5 verse 17, capítulo 5, versículo 17, it says this: diz o seguinte: é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. everything is new. Tudo é novo. It's not that you got plastic surgery. Não é que tu tens agora uma cirurgia plástica, It's that you completely changed. é que tu és completamente transformado. Now, I know we live in this world, it doesn't feel like that. Então, eu sei que nós vivemos neste mundo e parece que não sentimos isso, But don't fool yourself. mas não te enganes. The reason we have this life is because of Jesus. A razão pela qual nós temos esta vida é por causa de Jesus. It's not because you live by better principles. Não é porque tu vives agora por uns princípios melhores. Some of us try to earn this life. Alguns de nós tentam ganhar esta vida. Some of us are so tired from trying to be good, Alguns de nós estão tão cansados de tentar serem bons, hoping that God in heaven will be happy with us. esperando que o Deus no céu fique feliz conosco. You are trying so hard to please your heavenly Father. Tens tentado tão forte a agradar o teu Pai do céu. But he looks at you Mas olha para ti and he says, I love you just the way you are. e diz: eu amo-te exatamente como és. He looks at you and says, all I see is that new life in Christ. E ele diz: o que eu vejo em ti é nova vida em Cristo. You don't earn it. Tu não ganhaste, You don't earn it. tu não ganhaste isso. You're given it. Tu deste. You're given this new life. Foi-te dada esta nova vida. Stop trying to earn it. Para de tentar ganhá-la. It's like someone gives you a gift for Christmas É como alguém dar-te uma prenda para o Natal. and you open it up E tu abres and it's exactly what you wanted. e é exatamente aquilo que tu querias. A Portuguese English dictionary. Um dicionário português-inglês. And you reach into your pocket E então metes no teu bolso and you pull out your wallet e pegas na tua carteira and you start to give them money. e começas a dar dinheiro. No, it's a gift. Foi uma prenda porque vais pagar por ela. You don't pay me for this. Tu não pagas por isso. I bought this Eu comprei isto, and I'm giving it to you. estou-te a dar isto. Stop trying to pay back God for something he did for you. Para de tentar pagar a Deus aquilo que Ele comprou para ti. Live in it. Vive. Now, our identity has changed at this moment. Então, neste momento, então, a nossa identidade foi mudada. And so we have died to our sins with Jesus. Então, nós morremos para os nossos pecados com Jesus. We live because of Jesus. Nós vivemos por causa de Jesus. And now Paul says in Romans 6:12 and 14 that we live for
Jesus. E agora Paulo diz em Romanos 6, versículo 12 a 14, que So- nós vivemos para Jesus. So it says this. Então diz isto, que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal, levando-o a obedecer às suas más inclinações. Não entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de justiça. Pelo contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que passaram da morte à vida e façam do vosso corpo um instrumento de justiça. O pecado já não vos poderá dominar. It's a gift given to you. É uma prenda que vos é dada. So now we got to learn to live with Christ with this gift. Então agora nós temos que aprender a viver com Cristo, com esta prenda que nos é. Now, I'm not saying, man, you can sin all you want. Eu não estou a dizer, atenção, que podes pecar o que tu quiseres. No, this gift is expected to be used. Esta prenda é esperado que tu a uses. We're to use it by living with Christ and for Christ. E tu usas vivendo para Cristo e por Cristo. Sin does not win in our lives, O pecado não tem vitória nas nossas vidas. but Jesus lives in our life. Mas Jesus vive sim nas nossas vidas. He wins in our life. Ele vence nas nossas vidas. And so we start to become more like him. Então nós começamos a tornar-nos mais como Ele. And we start to become more obedient to what he wants us to do. Então começamos a tornar-nos mais obedientes para aquilo que Ele deseja. We don't earn his love because we're obedient. Nós não ganhamos o seu amor por sermos obedientes. We receive his love, Nós recebemos o seu amor and then we obey out of that. e por causa de recebermos o seu amor nós obedecemos. That's what Paul is telling us here. Isto é o que Paulo nos está a dizer aqui. And then Paul goes on in this passage, Então Paulo continua nesta passagem and he gives two illustrations about this e point. dá-nos duas ilustrações aqui. The first one is about slaves. A primeira é sobre escravos. He says, you were once a slave to sin, Ele diz, vocês outrora eram escravos do pecado, but now you're a slave to righteousness. mas agora vocês são escravos da retidão, da justiça. He then gives an illustration to prove this point Então dá uma ilustração para provar este ponto, using marriage. usando o casamento. He's saying you were once married to sin, Ele diz, outrora vocês eram casados com o pecado, but when you died, the marriage was broken, mas quando morres esse casamento é quebrado and now you're married to him. e agora és casado com ele. So he uses the illustration of slavery, Então usa a ilustração da escravidão, the illustration of marriage. a ilustração do casamento, I would like to offer my own illustration. e ele está a dizer que gostava de oferecer a sua própria ilustração. The illustration of living in another country. Da ilustração de viver num país diferente, noutro país. So, I'm an American. Então ele é americano. I don't know if you knew that or not. Eu não sei se vocês sabiam isso ou não. Brincadeira. Aparentemente não. That's a little joke, yeah. Era uma piada, sim. But we live here in Portugal. Mas vivem aqui em Portugal. We've lived here for 3.5 years, Já vivem há 3 anos e meio. and so many things have changed because we live here. Então muitas coisas mudaram porque eles vivem aqui. Like, we live in Porto. Eles vivem no Porto. We have a new football club. Têm um novo clube de futebol. Porto, O Porto. claro. It has to be Porto, Tinha right? que ser o Porto, certo? We are speaking Portuguese, mais ou menos. Falam português mais ou menos. Our kids go to a Portuguese school. As filhas vão a uma escola portuguesa. We eat bacalhau. Comem bacalhau. We eat natas. Comem natas. We complain about the rain in the winter and the heat in the summer. Queixam-se da chuva no inverno, do calor no verão. Yeah, we're trying to fit in. Nós estamos a tentar nos encaixar. We're trying to live like we live here. Estamos a tentar viver como se vive aqui. Our identity has changed a little bit. A nossa identidade mudou um pouquinho. I give a lot more hugs here Eu dou muito mais abraços aqui than I ever did in America. do que alguma vez dei na América. And I'm a hugger. Ele é um abraço e ele é uma pessoa que está sempre a abraçar. I have kissed, well, kissed is a strong word. Beijinhos. Ele estava a dizer, eu beijei, okay, talvez beijar é muito forte. Deu beijinhos. In America, it was my mom, Na América dava à sua mãe, my aunt, à sua tia,
my grandparents. e aos seus avós. That's it. E estava. But here, quase todos. Aqui é quase toda a gente. One time, I told Sergio beijinho. Uma vez virou-se para o Sérgio e disse beijinhos para ti. And he goes, yeah, men don't say that to other men. E o Sérgio disse, se calhar não dizemos isso para outros homens. No, we say abraços. Nós dizemos abraços. I'm trying to fit in. Está-se a tentar encaixar. We went from another country to here. Então, sorry? We went from one place to here. Então foram de um país para o outro, One way of thinking to another. de uma maneira de pensar para outra forma de pensar, One set of food to another set of food. ou uma forma de comida Yeah. para outra forma de comida. Yep. We've changed. Então nós mudamos. It would be impossible to live here as an American. Seria impossível viver aqui como americano. I wouldn't fit in. Eu não me iria encaixar. It would be the most awkward thing if I went up to every woman and just put my hand out. Seria a coisa mais estranha eu chegar a qualquer mulher e esticar simplesmente a minha mão Hi, nice to meet you. e dizer Yeah. em conhecer-te. Or if I tried to find American food here in Portugal. Ou se eu tentasse encontrar comida americana em Portugal. McDonald's. What? McDonald's. Sorry. McDonald's. It's different. McDonald's is Different. different. McDonald's é diferente Okay. da América. Okay, the French fries are the same. As batatas Okay. fritas são iguais. But, like, Sorry. no, it's true. Yeah. It'd be very difficult to live in Portugal only as an American. Seria muito difícil viver em Portugal simplesmente com esta forma de ser americana. But it's the same thing with our sin. A mesma coisa com o pecado. We've been taken out of a country of sin, Nós fomos tirados de um país do pecado and we've been placed into a country of righteousness e fomos então colocados num país de retidão. because we died to sin and rose with Christ. Porque morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. And now we live with Christ in this new nation, this Agora new country. vivemos com Cristo nesta nova nação, neste novo país. That's the reality of it. Essa é a realidade disso. But I still remember things from America. Mas eu ainda me lembro destas coisas da América. I still remember tacos. Eu ainda me lembro de tacos. And I still remember the really good bagels. Ainda me lembro destes bagels muito bons. The bagels in America are so good. Acho que é a mesma coisa aqui para bagels, né? Bagels. Os bagels são muito bons na América. Yeah. So I still remember them. Eu ainda me lembro deles. And sometimes I'm like, oh, I find a shop that's selling a bagel. E às vezes eu ainda encontro a pensar, gostava tanto de encontrar uma loja que vendessem And I bagels. fall back into my American way. E então My American caio way. tipo sim, Yeah, sabe, sorry. a procura the best word. Então encontro-me a cair ou voltar para a minha forma antiga de ser americano. And I ask for a bagel with everything. Então em que pediam um bagel com tudo. And they're like, ¿qué? E eles, como? What? Yeah, como? Okay. I think it's Spanish. What? Como? It doesn't happen. It doesn't work. Não funciona. But the same thing with, you will know this truth with your sin. Mas tu sabes esta verdade com o teu pecado. You're so excited because you've been set free from your sin. Sabes que estás tão empolgado que foste liberto do teu pecado And you're walking along doing great. e vais andando todo feliz And then your shoelace of sin gets untied. e depois os teus cordões do pecado são apertados And then you trip. e cais. You trip over your sin. Então tropeças no teu pecado You're frustrated. e ficas frustrado. Paul understood this. Paulo entendia isto. In Romans 7, verse 18, Em Romanos 7, versículo 18, he says this, 18 and 19. diz isto, Romanos 7, versículo 18 a 19. Pois eu sei que o bem não habita em mim, quer dizer, na minha natureza. Embora tenha o desejo de praticar o bem, não sou capaz de o fazer. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Sounds familiar? E isto parece-vos familiar? You want to do something, Vocês querem fazer algo, and then you're like, I do the opposite. mas fazem completamente o oposto. Paul, the Apostle Paul,
O apóstolo Paulo understood this battle. entendia esta batalha He goes on to the end of chapter 7, e vai então escrevendo, e no final do capítulo 7, verses 24 and 25, versículo 24 e 25, and he says this: e diz o seguinte: Que miserável eu sou! Quem me libertará deste corpo dominado pelo pecado? Pois bem, que se deem graças a Deus, porque isso foi justamente feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. He goes back to relying on Jesus. Então ele volta para confiar em Jesus. Now, how do we do this? Então como é que nós fazemos isto? I think there's a lot of ways we could do this. Eu creio que existem várias formas de nós fazermos isto. How we could fall back on Jesus. Como é que podemos voltar para Jesus? We're going through 21 days of prayer. Temos estado em 21 dias de oração. It's a great way, through prayer. É uma grande forma de fazer através da oração. Fasting is a great way. Jejum é uma forma maravilhosa também. Being a part of a Christian fellowship. Fazer parte de uma comunhão de cristãos. Silence and meditation about God's Word. Silêncio, meditação sobre a palavra de Deus. Reading through the Bible like we're doing. Ler através da Bíblia como estamos a fazer. All of these things say, God, I need you in my life. Todas estas coisas dizem, Senhor, eu preciso de Ti na All of- minha vida. All of these are ways that we fall into Him. Todas estas coisas são coisas em que nos vão levar a cair nele. And He catches us. E Ele nos apanha. I want to share with you one other way. E Ele quer partilhar connosco mais uma forma And I call it the one word. que eu lhe chamo uma palavra. This is not something that I created, Não é algo que eu criei, but it is something I use. mas é algo que eu uso. So the idea being A ideia é, that at the beginning of the year, like this year, no início do January, ano, como por exemplo agora, I asked the Lord, what is one word you want for me this next year? eu pergunto ao Senhor, o que é esta uma palavra que tu queres para mim este ano? So I started this a few years ago, Então comecei isto há uns anos atrás. and I remember the first word the Lord gave me was patience. E eu lembro-me que a primeira palavra que Deus me deu foi paciência. I'm not a very patient person, Não sou uma pessoa muito paciente, so I was a little upset that that's what God wanted for me. então fiquei um bocadinho chateado se é isso que Deus quer para mim. I can still sin, don't worry. Eu continuo a not pecar, perfect. não se preocupem, não sou perfeito. But that word was so true for that year. Mas essa palavra foi tão verdade para esse ano. It's not a word of prophecy, Não é uma palavra de profecia, it's more of a word of growth. é mais uma palavra para crescimento. It's more of a word of how am I going to live this out? É mais uma palavra de como é que eu vou viver isto. So last year the word was small steps. Então, a palavra o ano passado foram pequenos passos. In Portuguese it's two words, I'm sorry. Em português são duas palavras. But I promise you in English it's one word. Small words too? Small steps? Yeah, yeah. Ele Small está a dizer, steps. em inglês eu prometo que são na mesma uma palavra só. And it really slowed me down. Então, é literalmente para abrandar, Because not only am I not patient, porque Normally. eu não sou paciente, I just want to get things done. como quero as coisas feitas. And God said it's better you do small things right than try to take a big leap and fail. Então Deus falou com ele que é melhor dar pequenos passos bem dados, bem feitos, do que tentar dar grandes passos e falhar. And so this year the Lord has given me the word deeper. Então, este ano o Senhor está-me a dar a palavra profundidade. Profundidade. Yeah, that's what I say in Portuguese. Yeah. Deeper relationships. Relacionamentos mais profundos. Deeper in His Word. Mais profundo na sua palavra. Deeper in understanding something I don't know. Mais profundidade no entendimento de algo que eu não entendo. So I would like to go with you Então gostaria de conosco, or share with you ou partilhar convosco, 4 steps on how you can do this too, 4 passos de como vocês podem fazer isso. so that we can fall into God's arms Para this que year nós together. possamos cair juntos nos braços de Deus. So the first thing is slow down and listen. A primeira coisa é, vamos então abrandar e ouvir. Oh, there all 4 of them are. Estão as 4 ali na... So slow pressão. down and listen. Então abranda e ouve. Create space
for the Lord to talk. Cria espaço para que o Senhor possa falar. Psalms 46:10 says, "Be still and know that I am God." Salmo 46:10 diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. This is the first thing that you need to do, Esta é a primeira coisa que tens que fazer. is to tune your ear É afinar o teu ouvido to the voice of your Heavenly Father. à voz do teu Pai Celestial. He is the good shepherd. Yeah. You are his sheep, Ele é o teu bom pastor, tu és a sua ovelha and you can recognize his voice. e podes então reconhecer a sua voz. So just listen. Então simplesmente ouve. I start this right after Christmas this year. Então ele começou este processo mesmo a seguir ao Natal este ano I said, "Lord, what do you have for me? I just want to hear your voice." e disse: Senhor, o que é que tens para mim? Simplesmente quero ouvir a tua voz. So slow down and listen. The next one is reflect and write. Então abranda e ouve. Então o próximo é reflete e escreve. So after you have spent time listening, start reflecting on what you've heard. Então depois de passares tempo a abrandar e a escutar, Maybe it's an image, reflete e escreve. maybe Pode ser it's a talvez uma imagem, song, pode ser uma música, maybe it's some scripture verses. desculpa, ele disse um salmo, ou talvez uma escritura. Just start writing them down. Simplesmente escrevam. There's nothing wrong. There's no wrong answer. Não tem nada de errado, não há uma resposta errada, But start to be active with them and just write them down. mas tenta ser ativo com isso, escreve. And when you do this, sometimes one word will just pop out. Quando fizeres isso, talvez uma palavra simplesmente vá saltar aos teus olhos. Sometimes it takes weeks. Talvez às vezes toma semanas. I spent 3 weeks just in prayer and listening and writing and thinking about my word for this year. Passei 3 semanas em oração, escutando, para obter a sua palavra para este ano, For deeper. de profundidade. And so as you do this, just write it out. À medida que fazes isso, escreve. And then the third step is to choose a word and share it. E a terceira fase é então, escolhe uma palavra e partilha. So pick one. Escolhe uma. It's not about perfection. Não é sobre ser perfeito, It's about trying. é sobre tentar. It's about taking a step towards the Lord. É como dar um passo em direção ao Senhor. And then share it. E partilha. You could maybe share it with a close friend. Talvez possas partilhar com um amigo próximo. You could share it with the whole church. Podes partilhar com toda a igreja. You could share it in a WhatsApp group. Podes partilhar no grupo do WhatsApp. You could share it with your spouse, with your kids. Podes partilhar com o teu marido, com os teus filhos. And just believe that this is what the Lord wants for you this year. E simplesmente acredita que é isso que o Senhor quer para ti este ano. What you're doing is you're inviting other people into the process. O que tu estás a fazer é convidar outras pessoas para a tua vida, para este processo. And you're helping them to help you. E estás a que eles te possam ajudar. So now that I've picked a word and I've shared it with you, Então agora que eu escolhi a palavra e partilhei contigo, you can help me. vocês podem ajudar o Luke nisso. You can say, Luke, how do you feel you're going in this deepness this year? E então podem ir ter com o Luke e perguntar: Luke, como é que tu achas que tens ido nesta profundidade neste ano? And you might say, hey, Luke, I was reading my Bible and I read this passage and it reminded me of your word for the year. E podem também dizer: olha, Luke, estava a ler a Bíblia e esta passagem fez-me lembrar a palavra que tu tens para este ano. Invite other people in. Convida outras pessoas para se envolverem. And then finally, plan to learn. E finalmente planeia para aprender. Yeah. Planear para aprender. Wow, tu português é perfeito. Obrigado, Luke. Yeah. Obrigado. A minha mulher não diz o mesmo. So be curious. Be curious Ser this year. curioso. And be dedicated to learning. Ser dedicado a aprender. Some ways you can do this is by reading books. Algumas formas de fazer isso é ler livros. So if I want to go deeper in relationships, Então, se nós quisermos ir em relacionamentos profundos, I might look for a book that talks about that. talvez vá a livros que falam sobre isso. You can listen to podcasts.
pode ouvir podcasts, You can watch YouTube videos, pode ver vídeos de YouTube, not just football videos. não só vídeos de futebol, Francisco. Okay? You can read the Bible. Podes ler a Bíblia, So you can go to your Bible app on your phone or your computer, ir à tua aplicação no teu telemóvel ou computador, type in the word for the year, escrever a palavra do ano and then it'll spit out all the ways that it's in your Bible. e então aparece todas as formas que existem na tua Bíblia And you can just systematically go through and read them. e sistematicamente ir através delas a ler. And the Lord will teach you even more. E o Senhor vos ensinará ainda mais. Find someone that maybe does that word or that theme well. Encontra alguém que talvez faça essa palavra ou tema em boa forma. Take them out to lunch or for a coffee Levem-nos para um café, para um almoço and ask them about it. e pergunta-lhes sobre isso. Say, you're really good at this. I want to learn how you do that. E dizer-lhes, tu és muito bom nisto, eu gostava de aprender. Like if I wanted to be better, if I wanted to grow deeper as a pastor, Por exemplo, o Luke está a dizer, se quisesse ir de forma profunda como pastor, I'm going to take Lino out to lunch. estava a dizer que me levaria para o almoço. And I'm going to say, Lino, how do you care for these people? E perguntava, como é que tu cuidas destas pessoas? He knows all of your names. Conhece todos os vossos nomes. He knows most of your stories. Conhece a maior parte de todas as vossas histórias. That is incredible to me. É incrível para o Luke. Yeah, it is. And so I can go to him or someone else and learn from them. Então poderia ter com ele ou com outra pessoa para aprender. Again, this isn't to earn anything. Isto não é, outra vez, não é sobre ganhar algo. This is just one tool that we fall into his arms. É simplesmente uma ferramenta para cairmos nos seus braços. It's like when I moved to Portugal. É como quando eu me mudei para Portugal. I got taken from my old country. Sorry, I get? I got taken from my old country. Então fui levado ao meu próprio país That's a better word than taken. And I was placed in a new country. e fui colocado num outro país. And I needed to learn the language. E então tive que aprender uma linguagem. So we got tutors. Então tem tutores. And I go to them with questions all the time. Então o Luke está sempre a fazer-lhes perguntas. Because I live here now. Porque vive aqui agora. And I want to grow in what it means to live here. E quer crescer no que significa viver aqui. But I can't do it alone. Mas não consegue fazer isso sozinho. I need something else. I need other people. Precisa de algo mais, precisa de outras pessoas. And so if you want to live that glorious life, Então se tu queres viver essa vida gloriosa, the hope that we have in Jesus, a esperança que temos em Jesus, this one word, então esta uma palavra, this one practice of one word, esta prática de uma palavra, might be a way that you can grow in that. talvez possa ser uma forma de tu cresceres. There's nothing holy about the one word. Não tem nada de santo sobre esta coisa de uma palavra. It's like a phone that allows us to call our Heavenly Father. É como um telefone que nos permite ligar ao nosso Pai Celestial So we can have a conversation with Him. para que possamos ter uma conversa com Ele. Entendes? You understand? So, I pray Então oro, that over the next few weeks, nas próximas semanas, you will come up to me venham até Ele and say, hey, Luke, e digam, Ei Luke, can I share with you the word for this year? posso partilhar contigo a palavra que eu tenho para o ano? And I'm going to go like this. E então o Luke vai fazer isto. See! Sim! Yes! Yes, diga-me, tell me. Diz-me. Because I'm going to be excited for you. Porque vai ficar empolgado por ti. And then I'm going to pray for you. E depois vai orar por ti. I would love to do that. E então ele adoraria fazer isso. All right, let me pray now. Deixa-me orar agora por vocês. Pode levantar. Podem levantar-se. You can stand. I thank you, Lord, that we do not live in our sin any longer. Eu agradeço, Senhor, porque nós não vivemos mais no nosso pecado, Senhor. But we have died to our sin. Nós morremos para o nosso pecado. But Lord, you didn't leave us dead in the tomb. Senhor, mas tu não nos deixaste mortos na tumba. You called us out of it. Tu nos chamaste para sair de lá.
You called us to live with Christ. Tu nos chamaste-nos para viver Cristo. Our life is His life. A nossa vida é a tua vida. As Paul says, I no longer live, but I live in Him. Mas como Paulo diz, eu não vivo mais por mim, mas vivo por Ele. Lord, would you just speak to us? Senhor, que possas falar conosco. We don't want to fall back into our sinful ways. Não queremos voltar para as nossas formas pecaminosas. We know that it is only in you that we are victorious. Nós sabemos que é apenas em Ti que nós somos vitoriosos. We know that our hope only comes from you. Nós sabemos que a nossa esperança apenas vem de Ti. And so, Lord, give us hope. Senhor, dá-nos esperança, Give us victory dá-nos vitória, because you're in us porque és Tu em nós and we're in you. e onde estás Tu. And Lord, would you speak to us one word this year? Então, Senhor, que possas falar connosco então a tal palavra para este ano. Lord, for some of us right now, you're speaking. Para algum deles neste momento já estás a falar, Senhor. Lord, some of us are hearing words that are surprising us. Senhor, alguns poderão estar a ouvir palavras que os deixem surpreendidos. But Lord, would we just trust that you're speaking to us right now? Senhor, mas nós confiamos que Tu vais falar connosco exatamente agora. Some of us are just starting the process of listening. Alguns estão a iniciar o processo de escutar. Lord, would you be in the silence as we listen for your voice? Senhor, que possas estar no silêncio em que vamos escutar a Tua voz. And Lord, would you guide us this next year E, Senhor, que Tu nos possas guiar este ano to be more like you? para ser mais como Tu. Not because we earned it, Não porque nós merecemos, but because we're living our life in you. não porque nós ganhamos, mas sim porque nós vivemos a nossa vida em Ti. Lord, may we be victorious Senhor, que nós possamos ser vitoriosos, because you are victorious. porque Tu és vitorioso. We just ask this in your name. Pedimos isto em Teu nome. Amen. Amém. Amen.